alguém da limpeza da NASA, que às tantas lhe perguntaram: o que é que estás aqui a fazer? Eu estou a ajudar o homem a ir à Lua. Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos estar com Luís Batista, partner da Forbes Mazars. É um enorme prazer tê-los no nosso podcast. E o Luís, em especial, que tem um percurso incrível, muito interessante e cheio de histórias enriquecedoras e desafiantes, de episódios muito curiosos. Certamente vamos partilhar aqui alguns. E agradeço também, estamos a fazer até nas instalações da Forbes Mazars aqui em Lisboa. Muito obrigado. Foi um prazer também da minha parte, na sequência da recente colaboração que tivemos com a Strong Step. Excelente. Seria interessante dar a conhecer um bocadinho o seu percurso, onde é que nasceu, onde é que estudou, assim, para saberem um bocadinho mais, que ainda não conhece. Bem, eu nasci em Almada, na casa onde os meus pais viviam. Ainda sou dos antigos, portanto, nasci em casa. Não aproveitei do Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia, se calhar, também há muito mais gente a nascer fora dos hospitais. Portanto, parece que o tempo volta para trás, como alguém disse. E vivi até chegar à minha idade adulta, sempre primeiro em Almada, depois na Cruz de Pau, onde os meus pais vivem até hoje. Depois prossegui os estudos em Lisboa, sempre na área financeira. Comecei a minha carreira na Ernst Young, ainda não Ernst Young, e muito cedo decidi transitar para um projeto que na altura era um projeto que estava no início em Portugal, a Mazars, ainda não Forbes Mazars como hoje, onde estou até hoje, portanto 30 e muitos anos, ou 30 e alguns, de desafios, de satisfações, de frustrações, enfim, como acontece em todas as organizações. Muito interessante. E também passou por outras terras, não é? Mais, aliás, por Moçambique, não é? Sim, quando decidimos cobrir também os territórios dos países africanos de língua oficial portuguesa, tive uma pequena participação no projeto de abertura do escritório de Maputo, em Angola, e uma participação maior na abertura do escritório De Angola. de Moçambique. Troquei as capitais, portanto, tive uma pequena participação em Luanda, na abertura do escritório de Angola, e uma participação maior em Maputo, Moçambique, ao qual estou ligado até hoje, mantendo muita comunicação com a equipa de gestão que acompanha as equipas e os clientes nesse território. Muito interessante. E certamente que houve aqui períodos e momentos e acontecimentos que o moldaram mais e que influenciaram na forma como lidera. Portanto, hoje vamos falar aqui muito à volta destes temas de liderança, gestão da mudança. Consegue aqui partilhar, quer partilhar algum desses momentos assim que contribuiu para este crescimento, para... Houve um momento, eu não sou propriamente a pessoa mais modesta que a humanidade já conheceu. Pôr as coisas em pratos limpos, para não ser mal interpretado. Aliás, eu acho que a grande maioria da população mundial poderia dizer praticamente o mesmo. E isso verifica-se muito, nomeadamente quando há reuniões de avaliação e as pessoas ficam frequentemente frustradas quando aquilo que são as expectativas de compreensão do seu comportamento e da sua performance não são acompanhadas pelos avaliadores. Portanto, eu acho que é algo relativamente endémico. E, portanto, a humildade construída, a humildade racional é muito importante. Eu, em determinado momento da minha carreira, percebi que havia um grande hiato entre a visão que eu tinha de mim próprio e a visão que as pessoas que me rodeavam tinham de mim próprio. E por muito que eu acho que não devemos ter medo de ser o único que tem razão num grupo grande, e há organizações que têm pessoas afetas a esse tipo de comportamento para serem desafiantes para os outros, percebi que também tinha que fazer algo da minha parte em termos de aproximação para que os outros me compreendessem de uma forma mais próxima daquilo que eu me compreendia a mim próprio.
Fui bem sucedido, no sentido que a minha carreira continuou, evoluiu e cheguei ao ponto em que estou hoje, a ponto de alguns ex-colegas de vez em quando dizem que não sei como é que conseguiste, porque eras não bem um alvo a bater, mas nem um patinho feio, mas alguém que não era aceito, porque era relativamente virulento na forma como me expressava, pecados da juventude e do entusiasmo, que muitas vezes temos que moldar no sentido de sermos melhor aceitos pelos outros, porque o sucesso raramente é individual, é sempre coletivo, e se não tivermos um patamar de conexão e de compreensão com os outros, é tudo muito mais difícil. Portanto, eu tive que infletir o meu caminho, aprender com os meus excessos e com os meus erros e retomar um caminho, não no sentido da validação e da aceitação, mas principalmente no sentido da funcionalidade. Temos que conseguir trabalhar com os outros e, portanto, às vezes temos que cercear alguns exageros linguísticos, algumas atitudes do momento que podem ter reflexos no comportamento do grupo mais tarde. E isso foi uma aprendizagem que demorou, que chegou e que creio que consegui concretizar. Eventualmente não tanto como poderia ser, mas o suficiente, pelo menos. Mas isso é muito curioso, esse episódio, e lembro-me logo de várias histórias, nomeadamente uma do Tarantino, que disseram ao Tarantino que realmente, em algumas visões e em alguns dos projetos, ele era realmente distinto. E falaram dele, de alguma forma, tentar arredondar os cantos ou tratar de lidar com essa situação. E aí também é muito importante o equilíbrio. Portanto, ele não quis abdicar da sua personalidade e da sua maneira de ser. Certamente também teve isso em conta, mas esse equilíbrio aí pode ser muito importante. É conseguir mantermos a socialização e o lidar bem, independentemente de sermos mais acutilantes ou nas nossas visões e líderes, mas é preciso também, como eu disse muito bem, a questão de incluir a equipa, não é? Para podermos crescer juntos, conseguimos ir mais longe, pode demorar às vezes um bocadinho mais de tempo, ou ali mais algumas interações, mas certamente mais, como o vosso caso, não é? Com este crescimento que tem tido. Sim, o que acontece é que nós nunca podemos abandonar o nosso eu, mas temos durante toda a vida a oportunidade e a capacidade de construirmos um eu melhor, que é aquilo que é o arquétipo daquilo que poderíamos ser. E a evolução consciente que as pessoas podem fazer é nesse sentido. Portanto, cada ação pode ser analisada e pode ser uma base para uma mudança comportamental. O que hoje em dia ainda é mais decisivo, porque temos neste momento nas organizações mais gerações em simultâneo no local de trabalho do que em algum outro momento na história da humanidade. A esperança de vida é mais longa, portanto, na nossa equipa temos pessoas na casa dos 60, temos pessoas na casa dos 20. Acho que não há nenhum teenager que me lembre, mas em 350 pessoas posso estar a escapar-me alguém. E isto tem desafios próprios, até Sim. porque as diferenças geracionais são cada vez maiores e não cada vez menores. Portanto, termos mais gerações em simultâneo dentro das equipas, com maiores diferenças entre eles, na concepção do mundo, nos objetivos, na forma de se cumprimentar. Eu também tive que migrar do você para o tu, porque fui educado no você, que agora já é uma coisa um bocado arcaica e formal e que muitas vezes interpretada como tendo como objetivo afastar os outros, mas é apenas o resultado de uma educação que se teve em que era esse o modo habitual de tratar. Não sou perfeito, de vez em quando tenho alguns recuos com pessoas com quem estou menos à vontade, mas temos sempre que tentar projetar evoluções no nosso comportamento que nos permitam aproximar da pessoa que queremos ser e, neste caso, em termos da liderança, dos líderes que possam ser aceitos. Porque a liderança é um tema que dava para falar o resto da nossa vida, provavelmente, mas os líderes não se podem impor, têm que conquistar os liderados. Sim.
a não ser nas estruturas muito musculadas, em que o líder é definido e pronto, Comando de não há controle, não é? muito a fazer. Nas estruturas atuais, em que as pessoas são mais autoconscientes, são mais exigentes, têm mais expectativas, impor um líder que não é aceito é o caminho para o desastre. Para mim, pode estar sem dúvida. E muitas vezes temos de que perceber também a nossa equipa para formatar o nosso tipo de liderança. Porque nem todas as pessoas respondem ao mesmo tipo de estímulos. E o líder também tem que ser suficientemente humilde para perceber que não é dono das melhores ideias. Tem que falar com as suas equipas para ter acesso ao manancial de conhecimento que está disponível na organização e nas pessoas que colaboram com ele, por vezes até com inputs de fora da organização, de pessoas que conhecem bem um determinado tema e que o podem ajudar na tomada de decisões em assuntos que fogem mais das suas áreas core. Portanto, é muito importante ter esta capacidade de adaptação e de humildade para conseguir liderar no século XXI. Os líderes impostos e autoritários vão ter trajetórias cada vez mais curtas, como aliás se vê no mundo recente. Não vou citar nomes, mas cada vez há mais líderes que, não obstante a força, a presença, a intensidade que põem nas suas opções, acabam por ser muito contestados pelas suas equipas, que não se sentem integradas, que não sentem que tenham participado nas escolhas que foram feitas e que os afetam também. Portanto, o líder do século XXI tem que ser muito mais explicativo e comunicante do que em qualquer século anterior. Sem dúvida. Relativamente àquela questão, nós não somos perfeitos, não é? Como disse. Há que há um erro, alguma decisão especialmente difícil que possa compartilhar connosco, que de alguma forma tenha marcado, de alguma forma As especial? decisões difíceis têm muitas vezes a ver com projetos, com a condução de projetos, com a aceitação de projetos, que nem sempre os projetos são os ideais para nós. Nós temos a tendência de querer servir o cliente. Temos de ter consciência que há clientes inservíveis, no sentido de que não é possível resolver-lhes os problemas são eles próprios e a maneira como eles conduzem as suas organizações. E isso muitas vezes está para lá da nossa capacidade. Nós temos um cliente já há alguns anos, não vou citar por razões óbvias, que uma vez a discutir o expectation gap que ele tinha relativamente ao que eram os nossos serviços e aquilo que ele precisava, eu tive que lhe dizer: você está a descrever a um patrão. Você precisa de um patrão. Estavam perdidos. Porque havia um conjunto de regras simples que nós definíamos e que lhe explicávamos, mas que ele não cumpria. Na organização não havia mais ninguém com o empowerment para o poder obrigar ele próprio, que era o número 1 da organização, a fazer as coisas como nós tínhamos definido que seria a melhor forma. Portanto, e aqui, a não ser que comprássemos a empresa dele e passássemos a ser efetivamente o patrão dele, que podíamos mudar. E muitas vezes não é imediata a percepção de quais são os problemas que podemos resolver dos problemas que não podemos resolver. E as frustrações surgem quando metemos muita energia, muitos recursos, muito esforço em problemas que não podemos resolver. Eu dou um exemplo. Na minha geração havia muitas pessoas que participavam ativamente e bem, que a sociedade precisa de pessoas com esse entusiasmo e com essa dedicação às causas sociais, com ações dirigidas a problemas com a nutrição infantil em determinadas zonas do globo, porque há em todas as zonas do globo, não vale a pena estar a tentar parcelar, mas viviam aquilo de tal forma que aquilo as impedia de viver a sua vida em plenitude e em felicidade. E aquilo verdadeiramente é um problema irresolúvel para a pessoa com os meios que tem à disposição. Poderá não ser para outros. E se nós nos deixarmos frustrar por coisas que não conseguimos controlar nem conseguimos resolver, reduzimos a nossa qualidade de vida de uma forma extraordinária. E um líder também tem que se preocupar com a qualidade de vida, naturalmente com a sua própria, mas das pessoas que lidera e com que compartilha o espaço de trabalho. E isso é uma preocupação que temos cada vez mais, no sentido de não deixar que a ambição tolde
o ajuste adequado entre aquilo que são os recursos e aquilo que são os objetivos. E focar, como disse, no que conseguimos influenciar, não é? Naquilo que podemos ter algum tipo de Há influência. uma prece francesa que diz um bocadinho isso, meu Deus, dá-me forças e dá-me perspicácia ou sabedoria, força para fazer as coisas que tenho que fazer e sabedoria para saber em quais é que devo aplicar a força. Porque há algumas que faça a força que fizer não vão ter dispêndio. qualquer resultado. E demora com o tempo, não é? Quando somos mais jovens, o entusiasmo de querer fazer tudo e já é imenso. Depois percebemos que não podemos fazer nem tudo já. Aliás, os gregos antigos tinham um ditado extraordinário que há guerreiros velhos e há guerreiros audazes, mas não há guerreiros velhos e audazes. Ah! Esse é Porque bom. para chegarem a velhos tiveram que controlar a audácia, senão não duravam. Arriscava demasiado. Exatamente. Muito bem. Como membro do Executive Committee da Forbis Mazars, como é que consegue este equilíbrio entre a questão sempre, a estratégia global e o pensar local, isto quer a nível das equipes, quer a nível mesmo dos clientes? Paradoxalmente é cada vez mais fácil. No sentido de que nós temos uma estratégia global claríssima que está muito assente na excelência técnica, no comportamento ético, nas pessoas, no serviço ao cliente, e isso é algo que é pululável por todas as equipas e por todos os territórios. E, portanto, tem sido cada vez mais fácil ter esse alinhamento. E as pessoas, e eu passei por isso em determinada fase da minha vida, quando era jovem achava que as equipas de outros países deviam ter mais conhecimento, mais preparação, mais ferramentas. E fui perdendo essa visão ao longo do tempo. Nós somos tão bons como quaisquer outros, em igualdade de circunstâncias. Vivemos num mundo em que o acesso ao conhecimento e às ferramentas nunca foi tão democratizado como é hoje. Portanto, alguém em qualquer parte do mundo tem o mesmo acesso à informação e às ferramentas do que outra pessoa que há umas poucas décadas atrás teria uma situação de vantagem competitiva brutal. Isso hoje já não acontece. As pessoas que trabalham connosco na Forbis Mazars têm-se mostrado capazes de superar todos os desafios e, em comparação com os colegas de outros países, vivemos num patamar de respeito mútuo e de completa igualdade em termos daquilo que são os interesses de servir o cliente, de criar um bom ambiente de trabalho. Somos reconhecidos por isso. Preocupamos-nos com as pessoas. As pessoas efetivamente estão no centro das nossas preocupações estratégicas e não só porque são escassas. Nós podemos dizer que estamos muito preocupados com as pessoas porque não há pessoas suficientes agora. Nós sempre nos preocupamos com as pessoas, naturalmente mais agora porque é um recurso cada vez mais escasso e por via disso tentamos reduzir a rotação, aumentar a permanência das pessoas connosco e dar-lhes ferramentas que lhes sirvam para prosseguir a carreira connosco ou fora da Forbis Mazars. Há organizações que têm uma tendência para especializar desde muito cedo as pessoas no sentido de serem rentáveis mais cedo, Ok. mas também para se protegerem da rotação, que depois com aquelas especificações é difícil as pessoas terem níveis de empregabilidade elevados, porque se a minha única função for apertar as porcas do McLaren P1, eu depois não posso dizer no mercado que sou mecânico. Eu sou um apertador de pórcolas de um McLaren P1. E nós procuramos que esse nível de especialização aconteça nos primeiros anos de carreira das pessoas que estão connosco. Promovemos a mobilidade interna, a mobilidade entre departamentos. Também temos um programa de mobilidade internacional que é cada vez mais apetecível para as pessoas que querem manter a ligação a um projeto, mas querem também experimentar equipas novas, ambientes novos e culturas novas. E desta forma temos vindo a conseguir cumprir esse objetivo de que as pessoas estão no centro, têm que continuar a estar no centro, mas para estarem no centro têm que estar cá e, portanto, temos que as tratar bem. Com esta
crescimento que vocês têm, este forte crescimento e uma complexidade cada vez maior, como é que isto influencia, de que fatores é que, e de que forma é que isto influencia a vossa liderança, a liderança necessária? Bom, as equipas, tendencialmente, em algumas áreas de negócio, vão ser cada vez menos piramidais, contrariamente ao que acontecia no passado recente. Ok. Há mais ferramentas, há mais tecnologia, há mais especialização, há mais exigência. Portanto, o nível médio dos nossos colaboradores, em termos de experiência e qualificação, tem vindo a aumentar. Por uma exigência do mercado. Nós também temos evoluído para ter clientes cada vez maiores e mais sofisticados, que foi uma opção estratégica que assumimos há vários anos atrás, no sentido também de sermos cada vez mais relevantes e mais operativos, porque a nossa capacidade de intervenção numa organização mais pequena é, por inerência da sua dimensão, mais limitada do que numa organização maior. E para trabalhar em ambientes mais exigentes e mais complexos, o ambiente regulatório também tem vindo a evoluir significativamente nos últimos anos, precisamos de pessoas mais qualificadas, mais experientes, mais capazes de compreender e atuar sobre as mudanças e, por isso, também, como tinha dito há pouco, a retenção desse talento que encontramos e desenvolvemos é ainda mais decisiva. Porque quando vivíamos num mundo em que a estrutura de recursos humanos era mais piramidal, a rotação dos níveis de menor experiência era menos impactante. Hoje em dia, os americanos têm uma expressão sobre aquilo que eu estou a dizer, everyone matters. Portanto, toda a gente é importante dentro da organização, porque toda a gente tem uma parcela de capacidade de atuação e de conhecimento que é decisiva. E os custos de substituição, não estou a falar dos financeiros, os custos de substituição operacionais, à data de hoje, são enormes, porque um projeto que está em funcionamento e que tem que gerir uma mudança de equipa, leva a que, do lado da condução do projeto, do lado da percepção do cliente, do lado da rentabilidade, o impacto seja muito significativo. E por isso é que a luta pelo talento e pela retenção das pessoas que evoluem connosco é cada vez mais decisiva. Portanto, conseguirem fidelizar, capacitar, prepará-las, dar-lhes desafios maiores e apoiá-las nesse Daí caminho. os programas de mobilidade, porque não sei quem, não conheço o autor, mas as novas gerações foram conduzidas para uma expectativa de que têm que experimentar muitas coisas diferentes muito depressa. Aliás, eu tive um episódio com um colaborador que me veio dizer que nós tínhamos um problema. Perguntei qual é que era o problema que nós tínhamos e ele disse que estava desmotivado. E eu disse, sim, mas o que é que falhou da nossa parte para que os seus níveis de motivação sejam elevados? É que já fiz muitas vezes a mesma coisa. Sim, mas isso tem uma razão de ser. É que o feedback que eu tenho da equipa onde está integrado é que nunca fez bem. E isto é um bocadinho desagradável dizer, os podcasts devem ser positivos, mas é assim, podemos ser positivos até à derrota final. É preciso também adressar as coisas que têm que ser adressadas. Portanto, e o jovem, não interessa quem, estava altamente frustrado porque estava a ser incluído em projetos em que assegurava as mesmas tarefas, com supervisão, com formação on the job, mas mesmo assim as coisas não estavam a evoluir. Mas ele, em vez de perceber essa tentativa de investimento na sua capacitação, estava a achar que o estávamos a prejudicar por a fazer as mesmas coisas. E, mais uma vez, aqui a comunicação é decisiva para se conseguirmos sair desta situação em que as pessoas pensam que alguma coisa está a correr mal, mas não compreendem o quê, ou acham que a liderança que têm não está a acompanhar, e para isto é preciso comunicar. Felizmente, a comunicação foi iniciada da parte dele, e a questão foi esclarecida e ele percebeu que tinha que fazer algo mais para se
tornar Excelente. mais eficiente nas tarefas que lhe davam. E isto também decorre de que nunca o mercado de trabalho foi tão diferente da vida na academia e os comportamentos que as pessoas assumiram, e bem, na academia, que têm que ser profundamente alterados quando entram em equipas profissionais, devia haver ali um período qualquer de aprendizagem acelerada para as pessoas perceberem que o que se espera deles num dia e na semana seguinte são coisas significativamente diferentes. Aliás, eu costumo dizer, quando participo na recepção aos novos colaboradores da Forbes Mazares, que passaram do modo esponja para o modo pioneiro. Porque antes estavam sentados numa sala de aula à espera que alguém lhes injetasse conhecimento até a esponja estar cheia. Tinham que estar atentos, porque ajuda um bocadinho. Mas a partir do momento em que saem da faculdade, têm que entrar em modo de pesquisa, porque o conhecimento está lá disponível, mas têm que ser eles hum, a parte ativa dessa busca. Deixam de estar sentados à espera que os ensinem e têm que se movimentar Proativos. na busca do conhecimento. E esta passagem parece simples, dita por mim, mas em termos comportamentais é muito difícil. E as pessoas, muitas delas, não conseguem. Nós, felizmente, temos conseguido identificar pessoas que querem aprender, querem evoluir, são curiosas e têm aquele índicezinho de insatisfação que lhes permite continuar a evoluir. Sim, um Porque bichinho ali que faz crescer e é contribuir, porque sair da zona de conforto, não é? uma pessoa estar satisfeita e cómoda e sentir-se bem com isto, com isso, pode ser muito agradável, mas impede que expresse todo o seu potencial e Estar, não é? continue a evoluir. Muito bem. Em termos de. O Luís também é o responsável, é o Head of Outsourcing, trabalha com. Vocês trabalham com processos muito críticos para os vossos clientes. Hum, de que forma é que o processo aqui também é um fator competitivo? Sim, a competitividade do processo é decisiva, naturalmente, não só pela rentabilidade, mas muito também pela segurança. Os processos que executamos, os nossos clientes esperam de nós que sejam conduzidos de uma forma que lhes permita aceder ao resultado final, muitas vezes informativo, em excelentes condições e prazos. O que é um desafio, neste contexto temos estado a vir a falar, equipas que nem sempre são completamente estáveis, projetos que às vezes mudam de natureza durante a condução do mesmo, por uma melhor percepção nossa das necessidades do cliente, por uma melhor percepção do cliente das nossas valências em que o podemos ajudar. Portanto, raramente um projeto acaba com o mesmo scope do que começou, porque é uma evolução mas mais importante do que o processo é a compreensão pelas pessoas dos efeitos que o processo tem. Nós podemos dizer, vamos fazer a contabilidade daquela empresa. Ok. E é uma abordagem legítima, nada a opor. Mas se a mesma pessoa pensar, esta empresa vai distribuir dividendos e a informação que eu vou preparar vai ser decisiva para a política de dividendos que vai afetar dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas em resultado do meu trabalho, sendo naturalmente uma responsabilização e a importância daquilo que está a fazer de uma forma completamente diferente. Há uma história muito curiosa, não sei se um segurança, se um porteiro, se alguém da limpeza da NASA, que às tantas lhe perguntaram: o que é que estás aqui a fazer? Eu estou a ajudar o homem a ir à Lua. E isto é uma coisa absolutamente decisiva em termos daquilo que é o comportamento que as pessoas têm perante o desafio. Eu tenho esta tarefa para fazer. E até mudei o meu tom de voz exatamente para enfatizar o facto, pronto, é a mesma tarefa. Sim. Não, mas esta tarefa é crítica para um conjunto de pessoas. Esta empresa tem centenas ou milhares de trabalhadores e o processo que estamos a acompanhar é, por exemplo, a produção do payroll mensal da empresa, que é absolutamente crítico. E muitas vezes as equipas destes processos críticos e quase invisíveis
não são verdadeiramente valorizadas porque uma empresa que não consiga pagar os salários, não porque não tem dinheiro, mas que houve um problema no processo de preparação, dos salários, vai ver a sua capacidade, a sua credibilidade, vai ver o seu futuro altamente impactado, por um processo aparentemente simples e circunscrito. E é Não preciso que as concordo pessoas contigo. tenham consciência da Seu impacto, importância que têm, nas a sua pegada. organizações. Muito bem. Tínhamos aqui uma. Está a ser muito interessante. Estou a ver que vamos ter que ter aqui uma sequela. Ou uma prequela. Uma prequela. O Pedro, se me entrevistasse há 20 anos atrás, não ia achar tanta graça, mas a idade também ajuda. Exato. Pronto, a Strong Step acredita muito aqui no papel da liderança e de ter sponsors fortes, sponsors que acreditam que se envolvem, que são parte da solução, que aparecem nos momentos-chave, não tem que estar a acompanhar o projeto todo, tem que estar nos momentos essenciais, ou quando o barco está ali a tremer, ou é preciso alguém reorientar, ajudar a reorientar ali o leme. De que forma é que vê que, ou como é que vê que a liderança deve ser exercida durante projetos? Estamos a falar de projetos já de dimensões temporais, de 1 ano, de 2 anos. Que ingredientes é que acha que são aqui fundamentais para os líderes que nos estão a ouvir, diretores, CEOs, CFOs, líderes de média gestão, alta gestão, e que querem também, com a sua experiência, ouvir aqui um bocado do que é que serão então estes fatores e questões mais a ter em conta durante um processo de gestão de mudança? Eu acho que temos que nos preparar a nós próprios para o papel que vamos desempenhar. E isso tem muito a ver com a gestão precoce do tempo. Quando queremos participar num projeto que nos vai consumir horas que já sabemos que não temos, estamos a enganar a nós próprios e estamos a defraudar as pessoas que estão à nossa volta. E isso, infelizmente, é muito mais frequente do que as pessoas pensam. As pessoas têm uma ideia delas próprias, como referi há pouco, um bocadinho macro, acham que conseguem fazer tudo e mais alguma coisa e não é verdade. Nem tudo, muito menos mais alguma coisa, e de certeza que não já. E quando queremos que os projetos tenham uma fluidez de avanço que está dependente da nossa participação, temos que nos preparar, não só tecnicamente, para sabermos do que é que vamos tratar nesse projeto, mas principalmente em termos de nos capacitarmos com os recursos, neste caso eventualmente temporais, de disponibilidade para podermos assegurar a participação nesses projetos. Depois, o planeamento. Eu, como disse, em muitos projetos o ponto de chegada é significativamente diferente do ponto de partida, ou pelo menos daquilo que se pensava que ia ser o ponto de chegada quando se começou. Portanto, temos que planear o melhor que pudermos, com o maior acesso à informação que tenhamos. Por isso, fazê-lo sozinho, principalmente em áreas em que não somos especialistas, é um erro. Devemos fazê-lo com pessoas que conheçam bem a nossa organização e que nos possam ajudar, que deem diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista e que possam participar ativamente na condução do projeto. Uma equipe E pluridisciplinar, não é? uma equipa pluridisciplinar, atuante, porque não basta escolher pessoas de áreas diferentes. Tem que ser pessoas que conheçam as áreas de onde são oriundas, mas que as conheçam bem e que tenham um perfil de ser atuantes. Champions, não é? Sim, de pessoas que não se conformem com o facto de haver uma solução de compromisso quando acham que pode haver uma solução ótima. E isto é muito humano. Às vezes não queremos, numa sala cheia de gente, sermos as pessoas que estamos em dissonância, mas as boas ideias vêm muitas vezes dos dissonantes. Porque se as boas ideias viessem de todas as pessoas, nem precisávamos de grupos de trabalho, cada pessoa pensava tudo sozinha. E os dissonantes têm um papel decisivo na percepção de problemas no projeto ou de novas soluções. E isto depois tem que ser regado com doses industriais de comunicação, de maneira a toda a gente sentir à vontade para se expressar e participar com aquilo que são as ideias boas. E o papel do líder já não é ter as boas ideias, como aconteceu noutras épocas da liderança das organizações, é principalmente encontrar as boas ideias dentro ou fora da organização
e criar a maneira ótima de as implementar. Liderança não se trata de ser um gênio visionário, porque isso são uma raridade, e alguns deles foram excelentes líderes, outros nem tanto. Mas os líderes precisam de boas ideias para depois as compartimentarem em processo e as pôr em andamento. E essas ideias podem vir de qualquer pessoa na organização. O meu avô ensinou-me que qualquer pessoa tem coisas a ensinar-nos. Temos é que estar atentos. Excelente. Entre vários hobbies que nós, portanto, vimos que o Luís também pratica, está o tiro desportivo. Temos curiosidade em saber como é que surgiu este hobby. Assim, o hobby é mais um resultado daquilo que foi a minha experiência na vida militar, que me marcou significativamente. Na minha família, o meu pai cumpriu o serviço militar, eu também cumpri mais tarde. Não havia histórico de sermos uma família de militares, mas a instituição militar teve um papel muito importante na minha construção. Na disciplina, nas regras, as regras são sempre boas até deixarem de ser, e quando não deixam de ser boas, alteram-se. Conduzir pessoas sem regras só é possível em pequenas organizações. Nós, à nossa dimensão, 40 mil pessoas em todo o mundo, temos que sistematicamente estar a validar se estamos a aplicar as melhores regras que melhor servem os clientes e as pessoas. E isso foi um ensinamento que eu retirei da vida militar. O tiro acabou por ser uma consequência desse período da minha vida, que não sou um indivíduo nostálgico, mas que recordo com satisfação, e acho que, não obstante as opções políticas que possa haver sobre o serviço militar obrigatório ou não, sobre o qual não tenho uma opinião definitiva, eu acho que a organização militar tem muito a ensinar a muita gente nos dias de hoje. Muita experiência. E, aliás, há duas organizações que funcionam há milénios sem precalços e sobressaltos: a Igreja Católica e as instituições militares. Portanto, alguma coisa estão a fazer bem, senão não tinham sobrevivido até os dias de hoje. Exatamente. E o último ponto que tínhamos aqui era realmente também relacionado com livros. Para além da arte da guerra, não é? Que outro livro, para quem está curioso neste tema da liderança e quer aprofundar, que livro ou que livros é que recomenda? Eu não tenho a prosápia de conhecer os melhores títulos e muito menos de os aconselhar. Referi esse, que é um intemporal e que ainda hoje tem ensinamentos importantes que as pessoas podem retirar. Hoje em dia existem estas plataformas que sumarizam livros, que as pessoas podem devorar conhecimento a um ritmo absolutamente inédito na humanidade, e, portanto, qualquer pessoa pode fazer escolhas melhores do que aquelas que eu poderia sugerir, mas os livros são um bocadinho sobrevalorizados. Nós temos inúmeros líderes à nossa volta, aos quais não damos crédito. Os líderes que mais me marcaram foi o meu avô, o meu pai, o meu tio, a minha mãe, enfim. Um núcleo familiar tem um conjunto de pessoas que, às vezes, com a irreverência da juventude, acabamos por ser muito críticos e não valorizar completamente as pessoas que nos rodeiam. Eu tenho histórias de vida dos meus familiares que são profundamente inspiradoras e que ajudaram a formatar quem eu sou atualmente. Às vezes é preciso um bocadinho mais de atenção àquilo que está perto e não necessariamente àquilo que um guru qualquer nos antípodas do mundo decidiu escrever sobre uma experiência particular que teve e que funcionou, mas que em nada se aproxima daquilo que são os nossos desafios. Portanto, bebam conhecimento, aproveitem das plataformas sumárias. Plataformas sumárias. E queríamos agradecer então ao Luís Batista, partner, e também foi sponsor da implementação das normas mais complexas do mundo de segurança de informação, chamada ISO 27001 na Forvis Mazars, com sucesso. E este conselho é vital, portanto, esta questão de olharmos para os líderes que muitas vezes nos rodeiam, que estão próximos de nós e que nós temos acesso mais fácil, como é o caso do avô, do pai, que falou aqui de vários exemplos, da mãe, do tio, e que todos nós temos e que nos inspiram e também podemos aprender com eles. Portanto, eu também aproveito só para contar muito brevemente um episódio que, quando o meu pai se formou, foi no dia anterior ao Covid,
Organizei uma festa surpresa com todos os amigos e os médicos, que ele era médico, e enfermeiros, doentes, tudo, que consegui juntar antes do fecho sanitário todo, do Covid. E ele, fiz um vídeo de testemunho, portanto, contratei 2 pessoas para fazerem um vídeo de testemunho, entrevistaram 10 pessoas diferentes. E depois condensaram isto tudo num vídeo de 7 minutos, que estava espetacular, mas o mais giro de tudo foi depois ir ouvir as entrevistas de 1 hora de cada um deles. Portanto, ouvir o que as pessoas que trabalharam durante 10, 20 anos foram dizer, permitiu-me a mim, como pessoa, acreditar que eu posso ser um melhor indivíduo e vi logo ali, ok, o que é que eu posso me inspirar no meu pai, neste caso, para ser uma pessoa melhor. Portanto, Mas agora, para o Pedro não ficar com a última palavra, até porque o convidado sou eu, eu fui convidado para falar sobre inovação na Faculdade da Covilhã. Tentei recusar o convite porque não é a minha área de especialidade e seguramente conseguiam encontrar alguém melhor do que eu, mas insistiram. Eu acho que temos o nosso papel a desempenhar e as nossas responsabilidades a assumir, e lá fui, cheio de energia. E falei curiosamente de uma das histórias inspiradoras, neste caso do meu tio e do meu avô, que se tornou professor de matemática invisual de nascença, com o meu avô a sair do Algarve, da zona de nascimento, e estamos a falar da primeira metade do século XX, não foi recentemente. Não havia Google, não havia internet, chegar a Lisboa era uma odisseia. E curiosamente estava a contar aquela história com um interesse relativo das pessoas, portanto era uma história mais minha, que eu tentava ilustrar um exemplo de inovação em aspectos muito específicos da condução da vida familiar e de criar um futuro para os filhos, que é um projeto também que tem tanto ou mais importância do que às vezes conduzir uma organização que é autossustentável e que não precisa de nós para nada, e temos de ter a humildade para o reconhecer. E ao meu lado estava uma antiga aluna do meu tio, curiosamente também professora de matemática nos dias de hoje, e a mãe dela tinha sido colega, professora ao mesmo tempo que o meu tio. Portanto, o mundo é minúsculo, os exemplos de sucesso estão por todo o lado, apreciem os que estão mais próximos e sejam felizes. Muito obrigado, palavras muito sábias. Pedimos então a quem gostou que faça like e que avalie este podcast e que nos siga também no LinkedIn e no Spotify. Mais uma vez, muito obrigado, Luís, foi um prazer. Eu é que agradeço a paciência de me ouvirem e o convite.